Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estou lendo aqui o nosso capítulo, o novo capítulo do Espírito da Letra. O nosso lar é aquele que vai nos ensinar muitas coisas, o capítulo 47, a volta de Laura. A cada programa, um capítulo novo, e nós estamos nos acercando do final do livro. Que coisa boa, não? Podermos ter ao longo de todos estes quase 50 programas falado de tantos ensinamentos, como são estes que nós temos procurado esmiuçar para extrair da letra o Espírito. Você sabe que André Luiz conhecia, e foi ela quem o abrigou, não é? Assim que ele saiu do hospital em nosso lar, a senhora Laura, a mãe de Lísias. Agora, o capítulo 47 vai nos falar um pouco dos planos que ela está tendo. Além da mãe de André Luiz, que está projetando regressar à Terra, Dona Laura vai fazer a mesma coisa. Então, acompanhe o texto do capítulo 47 e você poderá desfrutar conosco dessa leitura edificante. Vamos lá. Não só minha mãe se preparava para voltar aos círculos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do Ministério do Auxílio e da Regeneração, iam prestar à nobre matrona por motivo de sua volta às experiências humanas. Realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Vejam só, todo o serviço que ela prestou na colônia estava registrado. Preparando-se para voltar à Terra, um departamento de contas apresentava a ela esta situação de quanto ela tinha servido. E isto lhe dava o quê? Dava uma noção de trabalho, de merecimento, de tempo disponível e dispendido em favor dos semelhantes, para também que ela pudesse contar com estes acúmulos de experiências e de doações pessoais em seu benefício. Veja que coisa interessante. E então, a sua residência estava repleta de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na com carinho e logo deixavam-na. Não ficavam lá fazendo presença constante. Agora, os amigos mais íntimos permaneciam até a alta noite. Tive, então, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais séria, mais compenetrada, circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Estava cheia a sala de estar e a genitora de Lísias, a Dona Laura, explicava àquele que era o representante do departamento: creio, não devo me demorar mais que 2 dias para voltar. Terminaram as aplicações do serviço de preparação lá no esclarecimento. E com um olhar algo triste concluía: como vê, estou pronta. Triste? Por que triste? Algo triste significava o quê? Ela estava voltando para a Terra e estava meditando sobre isso, não é? Estava preocupada. É um novo desafio. É nesse sentido que a pessoa está assim, é como quando você vai fazer uma cirurgia, né? Você já foi para o hospital, né? Tudo vai dar certo, é tudo maravilhoso, o médico é o melhor, o hospital é o melhor, só que aquele friozinho na sua barriga, né? Aí tem que entrar na sala de cirurgia. Então, aí é com você. Assim estava a Dona Laura, apreensiva, na expectativa. Acompanhe o texto. Então, o interlocutor que a ouvira tomou
uma expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: eu espero que você se encontre animada para a luta, Laura. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros aqui em nosso lar. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Os filhos dela vão ficar aqui em nosso lar, trabalhando em benefício. Vão estar ali, amparando-a com as suas vibrações, enquanto ela está mergulhando na terra. Ela não estará sozinha. Há aqueles que a sustentarão emocionalmente. Vejam só o ensinamento. Tudo isso me reconforta, disse a dona Laura, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de grande importância. Reconheço que meu esposo, o Ricardo, me precedeu no esforço enorme. Ele nasceu antes de mim. E que os filhinhos amados serão meus amigos de todo instante. Entretanto, ora essa, não se deixe levar por conjecturas, por imaginações, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como um exílio de amarguras. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as possibilidades de êxito. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante a essa distância vibratória. Pense na alegria de auxiliar as antigas afeições, pondere na glória imensa de ser útil. Pense no bem, quebre os óculos escuros dos problemas, mentalize coisas boas. Só assim nós estaremos construindo-as antes que elas se tornem realidades. Ensinamento debaixo da letra. Veja só, o ministro Genésio nos ensina também. No próximo bloco vamos continuar aprendendo com eles. Fique aí. Estamos voltando com o programa Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. O capítulo 47 fala do regresso da senhora Laura. Ela estava nas despedidas dos seus amigos na cidade Nosso Lar. E André Luiz relatava como foi esse encontro. As pessoas vizinhas, os amigos, os conhecidos vinham despedir-se dela como alguém que vai viajar, né? Que interessante. E os que eram mais íntimos podiam permanecer, ficavam mais tempo ali para trocar ideias. E foi o caso do ministro Genésio. Ele estava conversando com ela, havia uma ligação grande do ministro Genésio com ela e com a família na cidade Nosso Lar. E então, a dona Laura estava preocupada, porque vai fazer uma viagem, vai ficar uns tempos longe, e é natural que possam surgir imprevistos, aquelas coisas de angústias, não é? E então o ministro disse para ela: não, você vai sair daqui muito bem amparada, você tem tantas horas de serviço prestado, você tem seus filhos, tem os seus amigos, tem a nós, você sabe como fazer as coisas. Então é preciso quebrar o óculos escuro do pessimismo, da ideia de que vai dar tudo errado. Não, pense na glória imensa de ser útil, disse o ministro Genésio. Então, a senhora Laura sorriu, parecendo mais encorajada, e acrescentou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições que eu recebi aqui em Nosso Lar. Bem sei que a terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele esquecimento temporário em que nós nos metemos quando renascemos. Sinto-me como doente que se curou de numerosas feridas.
Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, não mais me atormentam, mas eu conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. O ministro esboçou um gesto de quem compreendia o sentido da alegação e respondeu-lhe: olha, Laura, eu não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, o campo da terra, mas é indispensável coragem e caminhar para frente. Nós a ajudaremos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de você mesma. O grande perigo, ainda e sempre, é a demora nas tentações complexas do egoísmo. Vejam só como os espíritos amigos, eles ressaltam as dificuldades que surgem em nosso caminho pelo egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo coloca o orgulho e o egoísmo como os dois piores inimigos do espírito, de onde nascem todos os outros defeitos: a vaidade, a luxúria, a preguiça, a indiferença, a maldade, a calúnia, a inveja. Todas são frutos da ação destes dois grandes problemas. E o egoísmo, ressalta o ministro Genésio, é o grande adversário contra o qual nós todos precisamos lutar. E ela, entendendo as palavras do ministro, continua dizendo: aqui nós contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos eles nas luzes do Evangelho Redentor, e ainda que velhas fraquezas venham à tona de nossos pensamentos, encontramos defesa natural no próprio ambiente. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fosse uma luz muito fraquinha num mar imenso de forças agressivas. Ora, Laura, não diga isto. Não dê tamanha importância à influência das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que ele nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendemos de fato na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais vai apagar uma só das luzes de Deus. Olha a palavra sábia do ministro, ajudando Dona Laura a entender que não deveria fortalecer o adversário falando dele ou entregando-se a medos desnecessários. A senhora Laura pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos que escutou. Mudou radicalmente a atitude mental e falou, cobrando novo alento: estou convencida, ministro, de que sua visita é providencial. Precisava levantar energias, faltava-me essa exortação. É verdade, essa zona mental, a nossa zona mental, é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos. Surpreendê-los no reduto onde eles se escondem, sem lhes dar a importância que exigem. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo invisível, Laura, cada ideia é como se fora uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar qualquer elemento do mal é construir base segura para os nossos inimigos, verdugos. A essa altura, o funcionário das contas observou: olha, e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio, recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo da nossa irmã. Olha só,
Que coisa interessante. Tanto mérito a senhora Laura tinha, que isto foi objeto de cuidados especiais para a constituição do novo corpo, a ação dos engenheiros que modelam as formas, procurando dar a ela o melhor para que o corpo funcione adequadamente em face daquilo que ela teria que fazer na Terra. Vejam só como o mérito em toda parte é reconhecido. E que coisa boa! No próximo bloco continuaremos indo para a parte final do capítulo 47. Fique conosco. Estamos voltando com mais um bloco do capítulo 47 do livro Nosso Lar, A Volta de Laura. Nós vimos que Dona Laura estava recebendo os cumprimentos daqueles amigos que se despediam dela, porque em 2 dias ela iria endereçar-se ao mundo físico para o renascimento. E que ela estava um pouco abatida, até que o ministro Genésio falou com ela e o Ministério do Esclarecimento, o Ministério do Auxílio, estavam apoiando todo esse processo de reencarnação. Além do funcionário do Ministério de Contas explicar que ela tinha méritos tão grandes que o próprio governador, a própria governadoria, realçou a necessidade de cuidarem dos processos biológicos na modelagem de um corpo físico adequado perfeitamente às necessidades da senhora Laura. E foi isso que nós vimos no bloco final, o último bloco, no final do último bloco. E então, esse organismo que a Dona Laura ia vestir na terra era uma roupa feita na medida, com todos os detalhes. Ela então se lembrou disso e disse: é verdade, pedi esta providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativamente ao sangue, disse Dona Laura. E então, um dos interlocutores disse para ela: repare que o seu mérito, Laura, aqui em Nosso Lar, é tão grande que o próprio governador determinou medidas diretas. E então o ministro Genésio, sorridente, disse: não se preocupe, portanto, minha amiga. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros que colaborarão no seu bem-estar. Graças a Deus, disse a senhora Laura. Faltava-me ouvi-lo, faltava-me escutá-lo. Lísias, o filho de Laura, e as irmãs de Lísias, não é? Às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, aquela que havia desencarnado há pouco tempo, a mãe da Heloísa, manifestaram sincera alegria. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou Lísias. Afinal de contas, não ficaremos aqui dormindo. Tem razão, disse Dona Laura. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra senão como uma bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom de mãe: amanhã à noite, André, espero você aqui também. Nós vamos fazer uma pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita do meu esposo. Embora ele se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui com a ajuda fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. Não falte. Então, agradeci emocionado, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Vejam só como é bonito este momento, como se nós fôssemos dar apoio para fortalecer
aquele ser que vai voltar ao campo de lutas. Nós, quando estamos no processo da desencarnação na Terra, padecemos, sofremos, reclamamos, não queremos que a pessoa vá embora, que a pessoa se despeça da gente, ficamos lutando, e é muito justo, é muito compreensível. Mas, vejam só, é um momento da despedida igual, apenas que a morte leva a gente para a liberdade, enquanto que a reencarnação nos prende aos laços físicos. Daí ser preocupante para a Dona Laura voltar e ficar esquecida daquelas lições que ela já havia aprendido. Mas de tudo o que este capítulo nos ensina e que vale para nós hoje, para você aí, que fica encucando, pensando coisa ruim, falando de coisa ruim, só citando notícia ruim, vendo no jornal notícia ruim, repetindo assassinatos, e cada vez que você fala disso, de novo o cara mata. Pode ver. Cada vez que o cara pulou do alto do prédio, você conta ele pulando de novo, e mais uma pessoa fazendo ele pular, todos aqueles que te escutam estão fazendo na sua mente o crime acontecer. Então, lembre-se de falar coisas boas. A ideia, ela é a antessala da realidade. Se você quer uma realidade melhor, tenha ideias melhores, cultive-as e preste atenção no que nós vamos repetir aqui que o ministro Genésio disse para a senhora Laura. Acompanhe. Dentro de nosso mundo individual, cada ideia é como se fora uma entidade, uma coisa, um ser à parte. É necessário pensar nisso, nutrindo os elementos do bem. Estas entidades progredirão para a nossa felicidade, constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. É dar então a estes seres que nós modelamos pelo pensamento força, e então a pessoa que pensa em coisas de doenças piora na sua doença. Quem está meditando no ódio fica com mais raiva. Quem pensa em fazer o mal se torna mais maldoso e encontra, porque atrai entidades que querem a mesma coisa. Se você fala assim, se eu tiver mais uma dorzinha, que for uma dor de cabeça, eu não vou aguentar. Então, quem está escutando vai dizer, bom, ela já disse, se ela tiver mais uma dorzinha, aí ela desiste. Vamos lá fazer essa dorzinha aparecer. É assim que funcionamos. E é assim que funcionam os espíritos que nos querem prejudicar. Seja aquela que não dê espaço, aquele que não dê chance para as coisas ruins. Pense sempre no bem. Não seja um multiplicador do mal. Como dizem alguns, seja o ponto terminal da fofoca. Que ela chegue ao seu ouvido, mas que ela não saia da sua boca. Nem a fofoca, nem a palavra má. Assim você constrói um amanhã diferente para você mesmo, com amigos, com coisas boas. Viu? Tirando o espírito da letra. Está aí, no nosso lar. Eu já li isso umas 15 vezes. Como é que eu não me lembrei disso? Então, é o nosso programa chegando a você. Muito obrigado pelo seu carinho e muita paz.